Fala, torcedor do Verdão, a mídia rasgando elogios ao Palmeiras, que agora é líder do Campeonato Brasileiro com 16 pontos. O Verdão fez um grande primeiro tempo ali contra o Botafogo. O segundo tempo deixou um pouquinho a desejar, mas o que importava, torcedor, eram os 3 pontos, não é mesmo? E hoje vai ter o sorteio ali da Libertadores. Vamos trazer aqui os adversários do Verdão na grande competição aí sul-americana, que é o desejo da torcida palmeirense. Eu separei aqui um corte da programação, deixa o like e não se esqueça de se inscrever no canal. Bora para o programa. Vamos falar do Palmeiras, que venceu o Botafogo ontem. Ó, a gente estava debatendo aqui, né? O Palmeiras ganha e tal, campeão paulista, tá ali na briga pela liderança, mas ainda tá faltando jogar mais, né? O pessoal acha que, dá para entregar mais. Ontem, no primeiro tempo, apareceu esse futebol, no segundo, o cansaço pegou. Qual foi a avaliação ali, hein, Latifi? Porque, assim, correu risco até, né? Um risco que talvez nem precisava nesse jogo de ontem, diante de um Botafogo que tá numa crise danada, Latifi. Pois é, Lu. Ontem no primeiro tempo, a torcida ficou bastante satisfeita com o que viu no Allianz Parque. O Palmeiras estava conseguindo explorar as qualidades de seus jogadores, né? O Andréas, o Arias, o Flaco tocando muito bem a bola, envolvendo o Botafogo, e isso deixou a torcida satisfeita. O problema é que no segundo tempo, no final do primeiro tempo, o Medina é expulso, o Arias causa a expulsão do Medina, e aí a torcida do Palmeiras imaginou que viria um placar mais elástico, né? Até porque o jogo contra o Mirassol foi um sufoco até o final, então que seria uma vitória mais tranquila, só que o Palmeiras acumulou chances desperdiçadas e acabou que se complicou, porque o Danilo, a lei do ex no futebol brasileiro sempre prevalece. O Danilo, meio-campista, cria da academia, descontou, e aí, tudo bem, o Palmeiras não sofreu um sufoco grande, mas da mesma forma a torcida esperava uma vitória mais tranquila do que um 2-1, que no final do jogo o Botafogo ainda teve a chance de sair com empate, jogando todo o segundo tempo com um jogador a menos. O Palmeiras não vê muito essa questão do físico pegar no jogo. Óbvio que o Flaco, por exemplo, saiu aos 25 do segundo tempo, já pensando no final de semana, só que a eficácia que o Abel tanto reclama voltou a ser um problema no jogo de ontem, porque se tivesse feito os gols que deixou de fazer, acho que o mais emblemático deles, o do Larsson no final do jogo, o Vitor Roque também teve oportunidades, o jogo teria sido muito mais tranquilo. De fato, perdeu muitos gols, né, Danilo? Pelo menos a gente viu o Arias aparecendo bem, né? Tinha uma certa cobrança já em cima dele por conta desse início. Eram 7 jogos, ainda não tinha marcado. E ontem ele tem uma participação, de fato, importante. Tanto na expulsão, quanto no primeiro gol. A Andréas ainda faz o gol dele. Então a gente viu o Arias aparecendo como uma torcida Olha, no Allianz Parque, a câmera é igual. É do mesmo lado que a gente vê. E vou te falar que o Arias, ele foi fominha, mas deu tudo certo. Mas ele foi fominha no gol que ele fez. Porque o Flaco tava sozinho passando. E o gol do seu xará, hein, Danilo? Que é isso? Foi um belo gol, hein? Foi uma atrapalhada da defesa. Mas foi um golaço, vai. De novo o Palmeiras tomando um 2 na entrada da área. Mas foi um belo gol, olha isso. Cadê a bola? O Marlon deu assistência de calcanhar pro Danilo. Perdeu a bola. Mas o que eu acho, do jogo de ontem é o seguinte: a gente falou por muito tempo que o Palmeiras deixava os seus jogos vivos, e é verdade, o Palmeiras deixou os jogos vivos. Mas ontem eu acho que é diferente do que aconteceu contra o Mirassol. Porque ontem o Palmeiras criou. O Palmeiras poderia ter feito 2, 3, 4-0. Depois o Botafogo fez o 1. E depois de tomar 1, o Palmeiras teve mais 2, 3 chances. Contra o Mirassol, o Palmeiras teve o gol. E uma chance do Flaco que talvez você considere como uma boa, mas que passou fora. O Walter nem precisou fazer defesa. Foi no jogo do segundo tempo. Ali pela direita, ele deu um biquinho assim, exato, e a bola passa raspando. Aquela foi uma chance cruzado, ok, mas são só isso. O segundo tempo foi um terror. Foi isso. Então assim, e o Palmeiras ficou sentado lá atrás, à mercê de cruzamento, de repente o VAR, como aconteceu no final, ali apareceu o VAR no telão, o estádio ficou preocupado. Diferente de ontem. Ontem o Palmeiras criou para fazer mais e não conseguiu. Então, ontem, eu analiso que o Palmeiras teve falta de eficiência e não de futebol. E contra o Mirassol, sim, foi falta de futebol. Para mim, são coisas diferentes. O primeiro tempo do Palmeiras foi muito bom, exceto os primeiros 5 minutos, quando o Botafogo começou melhor. Até que o Palmeiras achou o gol e aí o Botafogo sumiu no jogo. Mais uma vez, a exemplo do que aconteceu contra o Flamengo. O Botafogo começou, teve uma chance, tomou o gol, depois teve o jogador expulso,
desconectou do jogo no segundo tempo, ao contrário do que foi contra o Flamengo. O Botafogo voltou e teve chances. Contra o Flamengo não, contra o Flamengo, até pelo gol do Léo Pereira e depois do 3-0 do Pedro, logo no começo do segundo tempo também, o Botafogo largou e não conseguiu fazer muita coisa. Mas eu acho que o Palmeiras mostrou uma evolução interessante. Eu acho que o Palmeiras tem vários pontos para comemorar. A gente falou do Arias, eu falo do Andréas. Eu acho que o Murilo foi muito bem ontem, ainda mais voltando de lesão. Muito bem. Gostei do jogo do Arthur também, segundo jogo seguido do Arthur. Acho até que o Piquerez volta no final de semana pela importância que ele tem do time e do jogo. Mas eu acho que o Palmeiras tem boas notícias e o lado ruim é a questão de não ter conseguido matar, mas para mim, desta vez, por falta de eficiência e não por falta de futebol. E o Palmeiras, o jogo não foi homogêneo. Tanto não foi homogêneo que o Danilo foi o melhor do Botafogo no segundo tempo e o primeiro tempo do Danilo foi um horror. Sumiu, exatamente. Ele errou passe, ele errou no gol, ele errou muito. Aliás, o Danilo, a convocação do Danilo, pelo que ele merece a convocação. Mesmo o jogo contra o Flamengo, que o Danilo saiu aplaudido, foi o único jogador aplaudido pela torcida do Botafogo, ele não fez uma grande atuação. Ontem, ele fez um segundo tempo excelente e um primeiro tempo desastroso. E o jogo, assim, o Danilo descreveu muito bem. Primeiros 5 minutos, o Botafogo podia ter feito 1-0 e tomou o primeiro contra-ataque, o Palmeiras fez 1-0 e a partir dali o Palmeiras tomou conta do jogo. Então, o jogo não foi homogêneo, mas o Palmeiras jogou bem. O Palmeiras jogou uma boa partida que não foi linear o tempo inteiro, mas foi a melhor das últimas 5 partidas, né? Como eu falei ontem. Primeiro jogo contra o Novo Horizontino da final, não foi bom. Segundo jogo, não teve jogo por causa do gramado encharcado, por causa da chuva. Aí o Palmeiras jogou mal contra o Vasco e jogou mal e ganhou do Mirassol. E aí ganhou bem do Botafogo. Jogou bem contra o Botafogo, embora não tenha sido uma atuação homogênea. E de quebra ainda pegou a liderança, arrematou a liderança passando o São Paulo. Ô Latifi, o Arthur, né, o Danilo lembrou aqui, segundo jogo dele como titular. O Piquerez, né, vem sendo poupado, né, foi poupado aí, vem sendo poupado em alguns jogos justamente pelo desgaste. Eu tava com desfalque na cabeça, obrigada, faltou a palavra. Pelo desgaste e vai deixando o Jefté em segundo plano. É essa a tendência de um Arthur que vem e vai ganhando espaço e o Jefté vai deixando um pouco de lado, Latifi? Pois é, Lu, o Arthur foi uma grata surpresa no Palmeiras, né? Ele é considerado essa nova aposta do Abel, foi titular contra o Mirassol e foi mantido no time titular contra o Botafogo. O Piquerez, o Abel chegou a dizer na coletiva de imprensa que tem um problema físico, então ele tá guardando o Piquerez nesse momento para poder utilizá-lo agora no Clássico, né? Como o Lavieri falou, a expectativa é que o Piquerez volte à titularidade, e ele é um garoto desses do Palmeiras, né, que chegou sem ser muito badalado, né, ele não era um dos nomes que mais saltavam os olhos, e conversando com algumas pessoas da base, que trabalham na base do Palmeiras, eles falaram que não é tão surpreendente assim para eles, porque o Arthur ele foi titular em todos os times da base que ele passou. Ele chegou ao Palmeiras no Sub-15 e ele fez parte de elencos que ganharam tudo na base do futebol brasileiro, né? A gente já falou aqui algumas vezes dos títulos que o Palmeiras conquistou na base, e isso foi uma base muito positiva para ele, para conseguir desempenhar sem pressão, né, nesse início no profissional. Ele que treinou no ano passado já com os titulares em vários momentos, mas nessa temporada ele foi relacionado no Paulistão e agora está tendo essa sequência no time titular. E aí, Luísa, houve na semana passada, na verdade na semana da demissão do Felipe Luiz, um grande debate sobre continuidade que não garante nada, sobre mudanças que podem dar resultado. O Flamengo teve 10 técnicos enquanto o Palmeiras teve 1 e ganhou um título a mais. O Santos teve 13, enquanto o Palmeiras teve 1 e o Santos não ganhou nenhum título. Então é isso, assim, há o debate e não existe, o fato é que não existe uma fórmula certa, a gente tem exemplos disso. Mas há coisas que só a continuidade permite, como nesse caso do Arthur. O Arthur treinou o ano passado todo como uma terceira opção de jogador, foi ali, foi se desenvolvendo, e o Abel conhece, foi podendo deixar o garoto mais maduro, foi transformando o jogador, e isso é uma parte boa da continuidade, assim como há outras partes ruins também. O Abel já errou várias vezes por estar ali muito tempo, por ter convicções, por demorar para colocar o Endrick. Afinal, a Libertadores de 23 para mim é culpa do Abel, o Palmeiras não ter ido para a final. Não é que aqui que o Abel só tem coisa boa, não, mas a continuidade
ela permite algumas coisas. Então, como teve um debate muito recente sobre isso, eu acho que é importante a gente falar como, neste caso, o Palmeiras colhe frutos da continuidade. E o Arthur, para mim, é um exemplo disso. Eu acho que não é só que ele trabalhou o Arthur. Um jogador de 19 anos, ele vai crescer. Um adolescente de 18 anos, Sim. ele tem uma maturidade aos 18 e ele tem E que às vezes na mudança do comando, Aos ele 19. perde essa evolução. Sim. Ou pode até ganhar Exato. também, de novo, assim, não é uma certeza. O Abel foi o professor do Arthur nesses Sim. últimos 2 anos e ele, ao mesmo tempo, viu a evolução do Arthur nesses 2 anos, do que o Abel forçou na evolução e do que o Arthur cresceu. Você tá vendo o teu aluno aqui, ó. Nossa, cara, há 2 minutos ele não fazia uma conta, E é agora o que ele tá fazendo. o Abel tá fazendo agora, por exemplo, com o Benedetti. Não vai jogar hoje porque tá suspenso, já fazendo jabá hoje, eu vou comentar o jogo da Libertadores Sub-20. Mas ele fez o quê? Benedetti, vai lá jogar Libertadores Sub-20, se desenvolve lá, daqui a pouco você volta aqui profissional de novo. O Palmeiras tinha 3 zagueiros e ele continuou lá na Sub-20. É uma das partes boas de você ter um trabalho longo, então você pode desenvolver esses atletas. A gente não pode esquecer de falar isso, porque essa é uma parte boa de você manter técnico. É verdade. E, obviamente, do trabalho da base, né? Porque você tem uma integração muito grande, além, né, da qualidade dos meninos, do trabalho que é desenvolvido, mas você tem uma integração do Abel boa. Tem um cara que é designado uma para ficar na integração conexão base que profissional. você fica de olho lá no menino, mas vai ver, olha, pode melhorar essa característica, enfim, né? São vários fatores aí para que esses meninos surjam tanto e rendam tantos frutos aí pro Palmeiras, tanto do ponto de vista esportivo, na conquista de títulos, como de vendas e din-din também. Vamos ouvir o Abel. Abel? Não tem nenhuma varinha mágica, é só com esse trabalho. Portanto, o Arias, fico feliz, porque também dá-lhe confiança a ele, a torcida fica mais em afinal, o jogador não desaprendeu, tá? Um momento de adaptação ao clube, aos métodos, uma cidade diferente, seguramente a ajustar a família, escolher o melhor sítio para ficar, juntamente com a família, com a sua filha, com a sua esposa. Mas, como disse, eu estou muito contente. A partir do momento que a Presidente o contratou, eu fiquei muito mais sossegado e comecei a dormir um bocadinho melhor ainda. E, portanto, muito contente por ele, porque acho que isso também é bom para ele e para nós. Se eu sabia que a consequência desse jogo ia ter a consequência que teve, onde 2 ou 3 equipas se uniram contra o Palmeiras, eu preferia ter perdido esse jogo. Ai, Abel, sempre ele, né? Jogando aquela pimentinha, dando aquela reclamada, Só pra dando destacar, aquela... foi perguntado dessa vez. Não, tudo bem, mas ele, né, ele não deixa de dar a pimentinha dele. Ele dá essa declaração aí, falando do choque rei do fim de semana, porque tem Palmeiras e São Paulo no Morumbis, que foi o palco daquela polêmica danada, da maior polêmica do Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Do Tapia, do pênalti e tudo que aconteceu. Ramon abate Abel. Bom, Latifi, como é que essa declaração cai internamente? O Abel tem tanta moral que acho que tudo que ele fala tem um aval, quase tudo, tem um aval da diretoria. O Palmeiras se sente de fato prejudicado depois daquele jogo, em que naquele jogo obviamente foi beneficiado, mas o Abel já falou algumas vezes, né? Tem essa narrativa, que é uma palavra bastante usada, de que nunca mais marcaram pênaltis contra o Palmeiras, enfim, toda essa história. E agora os dois times vão se enfrentar no Morumbis novamente e numa disputa pela liderança. Pois é, Lu, o Abel ele falou isso ontem, né? E é importante contextualizar essa fala do Abel. Pela apuração que eu tenho, eu conversei com pessoas ligadas à diretoria do Palmeiras, o Palmeiras considera aquele Palmeiras 3, São Paulo 2 no Morumbis como o jogo que mudou tudo, principalmente no Brasileirão daquela temporada. O Palmeiras até entende que isso afetou também a arbitragem da Libertadores. Porque naquele jogo todo mundo lembra que o Ramon abate Abel não deu um pênalti claro do Alan em cima do Tapia, e o jogo estava 2-0, o Palmeiras virou o jogo, o Ramon abate Abel ficou um mês afastado pela CBF, e o Palmeiras entende que a partir daquele momento, 3 equipes se uniram para criar a narrativa de que o Palmeiras era uma equipe beneficiada. O Abel ele diz na resposta, eu preferia ter perdido se eu soubesse as consequências daquele jogo. E ele quer dizer que
outras equipes se uniram aproveitando essa narrativa do São Paulo de prejudicado, e são Flamengo e Corinthians. O Palmeiras entende que Flamengo e Corinthians aproveitaram essa comoção do lance em cima do São Paulo para criar com seus influencers e essa narrativa de que o Palmeiras é beneficiado. E aí, se a gente puxa o recorte do Palmeiras nos últimos 35 jogos, que é o momento que aconteceu esse Palmeiras 3-2 São Paulo, e o jogo de ontem do Botafogo, o Palmeiras só teve 3 pênaltis assinalados, e nas contas do Palmeiras tem pelo menos 6 que deixaram de ser marcados. E isso tem relação total, na opinião da direção do Palmeiras, com o que aconteceu naquela partida. Então os bastidores para esse jogo continuam fortes no Palmeiras, porque o entendimento é que o clube foi prejudicado nesses últimos jogos. Ó, o pessoal do chat, os palmeirenses já estão me cornetando aqui, viu, Danilo? Por quê? O Sir, não é narrativa, são fatos. Então, é curioso. Essa história é bem curiosa, né? Porque eu acho que o Palmeiras teve pênaltis não marcados. Mas vamos lembrar o que a Leila falou na entrevista pré-Libertadores. Que ela falou, não, eu não acho que o meu time perdeu o campeonato por conta da arbitragem. Ela desautorizou naquela época o que o Abel disse. Acho bem curiosa essa discussão toda, porque para mim são coisas... São vários fatos e as pessoas tentam construir histórias a partir dos fatos que não necessariamente estão conectados. Vamos lá, obviamente foi um erro do Ramon Abate Abel, não tem muita discussão, mas naquele jogo também o Palmeiras teve reclamações de arbitragem. Lembrando, estava 2-0 para o São Paulo, o Palmeiras conseguiu fazer 3 gols em 19 minutos. O pênalti não foi marcado, mas o São Paulo não poderia segurar o resultado porque aquele pênalti não foi marcado. Então esse é o primeiro ponto. De novo, São Paulo foi prejudicado, óbvio, era para ter sido pênalti. Se fizesse o pênalti, se convertesse o pênalti, 3-0. Mas o São Paulo poderia ter segurado o resultado dentro da sua casa, 2-0. Tomar 3 gols em 19 minutos, em 20 minutos é muito grave para mim. Segundo ponto, sim, o Palmeiras perdeu pontos porque o pênalti no Maurício não foi marcado, mas o Palmeiras também teve uma queda de produção acentuada, não ganhou do Vitória dentro da sua casa, não ganhou do Fluminense. O melhor jogo que fez naquela sequência foi quando colocou o time reserva contra o Grêmio. Foi por conta daquilo que o Palmeiras não foi campeão, mais do que dos pênaltis não marcados, na minha opinião, da queda de produção do próprio Palmeiras. E aí é o que a própria Leila diz. E aí, pra mim, o que o Palmeiras tenta colocar prejudicou até a Libertadores, aí pra mim é uma loucura, eu não é acho uma viagem. Na Libertadores eu não acho, não. É assim, mas vamos por partes. São 28 jogos, né? Teve um pênalti antes do Fluminense? Eu tava procurando pênalti antes do Fluminense, mas não achei. São 3 pênaltis, PVC. Alan, na Libertadores do ano passado, Capivariano, que o Arias sofreu, e o do Vitor Roque contra o Flu. Capivariano, mas o gol não foi de pênalti. Favor, desde o jogo contra o então, São Paulo. o jogo pênalti antes do Fluminense, é o que eu tava tentando achar, é o jogo do Capivariano, que eu não achei gol de pênalti. O Palmeiras não perdeu pênalti nesse jogo. Não perdeu pênalti nesse jogo contra o Capivariano. Porque os gols não foram de pênalti. 4-0, né? Sim, mas qual gol foi de pênalti? Vitor Roque bateu o pênalti, não lembro disso. Mas enfim, é o Capivariano. Então são 28, são 27 jogos. Em 27 jogos, até o jogo do Capivariano, teve o pênalti da LDU. Por isso que eu falo que a Libertadores está fora dessa conta. Porque depois do jogo contra o São Paulo, o Palmeiras teve 27 jogos ao todo, incluindo 3 da Libertadores. Então foram 27 jogos, menos 24 jogos com árbitros brasileiros em que não se marcou nenhum pênalti para o Palmeiras. Isso aqui é informação. Foram 27 jogos com um pênalti marcado, 27 jogos com um pênalti marcado, que foi o pênalti contra a LDU. Certo. Eu acho que depois do jogo contra o São Paulo, não por causa de uma campanha, embora eu acho que o Boto fez deliberadamente para ter uma impressão de que o Palmeiras estava sendo mais beneficiado do que de fato estava, porque naquele jogo foi beneficiado. Sim. Mas a partir dali, de fato teve para mim é fato, pode ser, todo mundo pode discordar, houve um olhar dos árbitros de um certo, se eu marcar isso aqui, não foi pênalti, eu tô morto. E aí você tem um certo receio de marcar.
Fala, torcedor do Verdão. E o Palmeiras agora, né? Depois da boa vitória em cima do Botafogo, 2-1 ali, com bastante autoridade, alcançando a liderança do Campeonato Brasileiro. Foca mais uma vez no seu próximo desafio e já vai ser sábado, viu? Aonde vamos encarar o São Paulo. Esse jogo vai ser fora de casa, lá no Morumbi. Muita polêmica com relação à arbitragem, né? Inclusive, torcedor, como a gente pôde acompanhar aí na programação, o Palmeiras, depois aí daquele problema do pênalti não marcado em cima do Tapia, naquele confronto lá em que o Verdão virou 3-2 em cima do São Paulo, em pleno Morumbi, e vale a pena a gente sempre lembrar que o Palmeiras fez 3 gols em 19 minutos. O Palmeiras, torcedor, ficou 27 jogos e foram marcados apenas um pênalti, é isso mesmo, de 27 confrontos. O Verdão só teve um pênalti a favor e ainda foi marcado por um árbitro estrangeiro. Será que é coincidência? Não sei não, viu? O Abel Ferreira ficou bem revoltado ali na entrevista coletiva. Tá bastante preocupado com a arbitragem aí desse clássico Choque Rei. Mas o Palmeiras tem que fazer a parte dele, jogar um grande futebol, não pensar no extracampo. Os jogadores têm que ter a tranquilidade para desenvolver o melhor futebol. Eu tenho certeza, o Palmeiras agora está bem encaixado, está jogando muito bem, principalmente ali no primeiro tempo. Palmeiras ali fez uma grande partida. No segundo tempo contra o Botafogo, o time sentiu fisicamente falando, né? Mas o que importa, como eu falei aqui, torcedor, são os 3 pontos e a liderança do campeonato aí nacional. E agora, Palmeiras foca totalmente nesse confronto. E uma grande surpresa, grata surpresa desse confronto aí contra o Botafogo, foi o lateral esquerdo, né, o Arthur, jogador ali formado nas bases palmeirenses. Um jogador que mostrou bastante personalidade, segundo o jogo dele, como titular do Verdão. É um jogador que tem bastante potencial. Será que vai ser mais uma futura venda milionária para os cofres palmeirenses? Vamos aguardar, né? Tá só no começo. Não vamos colocar tanta pressão assim no jovem jogador. E como nessa temporada o Palmeiras vai disputar vários campeonatos, eu tenho certeza que não vai faltar oportunidade aí para o Gente Fé mostrar também o seu valor. E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então até uma próxima.